pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Informativo Atos. Meu nome é Jéssica Silva, é um prazer estar com vocês novamente. E dessa vez eu vim para esclarecer sobre o decreto que foi publicado hoje, dia 10 de março de 2022, sobre o retorno das atividades presenciais, para gestantes. Eu ia ler o decreto ponto a ponto para ir esclarecendo com vocês, porém vamos esclarecer as principais dúvidas que os nossos clientes e parceiros da área têm sobre o tema, para que a gente consiga entender o contexto, tá? Então eu separei aqui as principais dúvidas e a recorde, A principal é: posso ou não posso solicitar que a gestante retorne ao trabalho presencial? É isso que o empregador quer saber de fato, Para responder essa pergunta, eu vou abrir a lei aqui, parágrafo 3º, que ele diz o seguinte: salvo se o empregador optar por manter o exercício da sua atividade nos termos do parágrafo 2º desse artigo, ou seja, a atividade home office, Então, se o empregador não for manter a atividade dessa gestante no modelo home office, a empregada gestante deverá retornar à atividade presencial nas seguintes hipóteses. Então, ele traz 3 hipóteses para o retorno dessa gestante. A primeira hipótese: após o encerramento do estado de emergência de saúde pública de importância nacional decorrente do novo coronavírus, o estado de calamidade pública de fato já acabou em 2020, dezembro de 2020. Porém, o que ele diz aqui é estado de emergência de saúde pública, e esse ainda não acabou, tá, gente? Então, a não ser que seja decretado o fim dele, caso seja, as gestantes podem retornar. Se não for, ela não pode. Essa é uma das hipóteses. A segunda hipótese é, então a primeira a gente nem considera porque continua sendo e estando em estado de emergência de saúde pública. A segunda condição é, após a sua vacinação contra o coronavírus, a partir do dia em que o Ministério da Saúde considerar completa a sua imunização. O que significa isso? Existe uma nota técnica, que é a número 11 de 2020, que foi publicada dia 23 de fevereiro, O item 3.6 diz o seguinte: considera-se como esquema completo de vacinação o indivíduo que completou o esquema dose 1 e 2 mais reforço ou dose única de Janssen mais reforço. Então, o que significa isso? Quem já tomou as 3 doses da vacina é considerado imunização completa. E quem tomou a Janssen, que inicialmente era dose única e agora tem dose única mais reforço, se tomar as 2, também já é considerado imunização completa. Se a empregada gestante tiver essas 3 doses ou as 2, de fato ela pode retornar às atividades, tá? E a outra hipótese é mediante o exercício da legítima opção individual pela não vacinação contra o coronavírus. Então, o que significa isso? Vamos supor que eu estivesse gestante e eu não quero tomar a vacina. Eu não confio muito em vacina, eu acho que não funciona, enfim, meus motivos, eu que defino isso. Se eu não quiser tomar a vacina, pelos motivos que forem, não importa os motivos, eu posso assinar um termo dizendo que eu não quero tomar a vacina, que eu estou ciente e que eu vou seguir os protocolos que a empresa colocar. Eu assinando esse termo, eu também posso retornar às atividades, tá? Então, nós temos essas 3 situações para que as gestantes, de fato, possam retornar. Vamos para mais uma pergunta aqui. Eu tenho um cliente que está perguntando quem irá pagar o período que a gestante ficou em casa sem trabalhar e recebendo normalmente. Então, assim, a Lei 14.151, que foi a lei de 2021, o que ela trouxe? A gestante deverá ficar afastada da atividade presencial sem prejuízo de sua remuneração. Em nenhum momento ela trouxe algo dizendo que o INSS queria pagar esse período. Então, o custo desse período que ela ficou afastada é da empresa e nada mudou com o decreto que foi publicado hoje, tá? Então, de fato, ninguém vai reembolsar esse período que a empresa pagou. Qual a data correta do retorno? Já posso convocá-las ou há uma data específica? Então, assim, quando um decreto ele é publicado, ele passa a ter validade a partir da sua publicação. Então, se o decreto foi publicado hoje, significa que a partir de hoje você já pode utilizá-lo. Agora, algo que eu faço uma ressalva. Como você sabe se essa gestante já tomou todas as doses da vacina? Então, assim, a não ser que você tenha um contato muito grande com ela, não tem como você saber.
porque não tem como nós consultarmos. Então, qual que é a minha recomendação? Solicite os comprovantes, né, dessa vacina para gestante, veja se de fato ela já está completamente imunizada para retornar às atividades, ou se ela não quer tomar as vacinas e vai assinar o termo de consentimento. Enfim, analise antes de convocá-la. Não acha que porque teve esse decreto, né, publicado no diário, que não, toda gestante pode retornar à atividade presencial e tem que retornar e pronto. Não é bem assim. Então, analisem para que isso não vire um problema depois lá na frente. Podemos solicitar a carteirinha de vacinação e quantas doses a gestante terá que ter tomado para retornar ao trabalho? Então, voltando, nada impede que você solicite a carteirinha de vacinação. Você pode sim solicitar, tá? Depende do trabalho que você faz, enfim, por N motivos, né? Você pode solicitar a carteirinha de vacinação e até para as que estão em casa recebendo normalmente ou home office, você vai ter que pedir para saber se elas se imunizaram ou não, para você saber qual caminho você vai tomar. Então, não tem nada impedindo essa solicitação, tá? E, como eu falei anteriormente, quem está totalmente imunizada são aquelas que já tomaram as 3 doses da vacina ou, para quem tomou a Janssen, as 2 doses da vacina, conforme nota técnica 11 de 2020. A empregada que já está imunizada pode retornar? Precisamos fazer algum termo? Foi o que eu falei anteriormente. Pode retornar desde que você observe os itens que permitem que ela retorne. O item 1, não, porque é quando for decretado, né, o fim de saúde, do estado de saúde pública, né? Deixa eu abrir aqui, né? O fim do estado de emergência e saúde pública. O item 2, se ela de fato tiver tomado as 3 doses da vacina, então você vai ter que averiguar se ela realmente já tomou as vacinas. E o item 3, caso ela não queira tomar a vacina e aceite o termo. Se o item 2 ou 3 estiver cumprido, né, ou um dos dois, não precisa ser os dois, obviamente, aí sim ela pode retornar. Posso colocar a gestante de férias? Pode, não tem nenhum impedimento para colocar a gestante de férias. O que você tem que observar? O que a lei diz sobre férias? Antes dela estar gestante, existe uma lei de férias. E o que essa lei diz? Que o empregador que quiser colocar a gestante de férias deverá comunicar com 30 dias de antecedência. Não precisa ser a data que a gestante quer. Óbvio que como um acordo, como eu já disse em outros episódios, né, é sempre o melhor para ambos os lados. Mas pela lei das férias, o empregador define a data, porém ele deverá comunicar com 30 dias de antecedência. O fato de ter essa lei não impede que você a coloque de férias, tá? Desde que ela tenha o período aquisitivo completo. Claro, vamos lembrar disso. Se é uma gestante que não tem o período aquisitivo completo, ela não pode sair de férias, tá? Quem não se vacinou terá direito ao salário maternidade? Bom, esse é um assunto que estava em discussão. Inclusive, o parágrafo 4º desse projeto de lei, ele tinha essa previsão. Então, ele trazia, dizendo, deixa eu abrir aqui, que a empregada gestante de que trata o caput desse arquivo terá sua situação considerada como gravidez de risco até completar a imunização, se ela não puder prestar esse serviço em domicílio. Porém, o que aconteceu com esse parágrafo? Ele foi vetado. Então, ele não foi para o decreto que foi publicado hoje. Então, dessa forma, a empregada gestante que não puder retornar à atividade presencial por conta do trabalho dela, ela não vai ter o benefício concedido pelo INSS através do salário maternidade, tá? É claro que, o que você deve observar? Tem empresas que têm um jurídico que entrou com um processo contra o INSS e conseguiu o salário maternidade, mas veja bem, isso só foi possível mediante a ação contra o INSS com um advogado. Então, salvo essa situação, você não vai conseguir que ela receba pelo INSS. Ou se o médico dela disser que é gravidez de risco, ou que ela está com alguma doença, enfim. Aí é outra situação onde ela vai entrar como auxílio-doença, não é uma licença maternidade, né? Então, se você abrir o decreto publicado hoje, todos os parágrafos que tratava da possibilidade de receber essa licença maternidade, eles foram vetados. Então, o que dizia respeito a isso não foi aprovado, então não há base legal ou alguma interpretação com relação a isso no decreto publicado hoje, tá? Eu tenho uma gestante com comorbidades, o que fazer nesse caso? E os estagiários? Então, vamos lá.
O fato da gestante ter comorbidade, né, que seria uma pressão alta, obesidade, enfim, a lei não trouxe exceções para comorbidades. A lei é a mesma, tendo ou não comorbidades, entendeu? Então, nada interfere o fato dela ter ou não isso. Então, a lei vai ser a mesma, não há nenhuma previsão com relação a isso. Já com relação aos estagiários, o estagiário ele recebe bolsa. Inclusive, ele nem tem licença maternidade, salvo se ele fizer uma contribuição para o INSS à parte, lá via carnê. Caso contrário, ele nem tem direito à licença maternidade. Então, esse período que ele não está trabalhando e a empresa está pagando, né, no caso, não precisaria pagar, porque é estagiário. Se ele não trabalha, ele não recebe. Então, simplesmente o contrato de estágio fica suspenso nesse caso, tá? As gestantes terão que fazer exame médico para retornar ao trabalho? Então, não. Tem uma portaria, que é a 6734 de 2020. Ela alterou, a partir de 3 de janeiro de 2022, a redação da NR7. Então, o que a NR7 dizia? Que o exame de retorno ao trabalho deveria ser feito em caso de auxílio-doença, acidente de trabalho e parto. Com essa alteração, o parto saiu. Então, não é mais necessário fazer exame de retorno ao trabalho quando a empregada tem parto, e também o fato dessa Lei 14.151 ter mantido elas afastadas, também não é necessário o retorno às atividades, visto que elas não estavam nem por motivo de doença, nem acidente de trabalho. Tá? Então, como elas não estavam nem auxílio-doença, nem acidente de trabalho, não é necessário fazer o exame de retorno ao trabalho. Se a empregada não está totalmente imunizada, o que fazer? Então, se ela não está totalmente imunizada, ela tem algumas opções, né? Ou ela pode continuar prestando esse serviço de forma remota, se assim a atividade dela permitir, né? Se a atividade dela não permitir, o que você pode fazer? Trocar o cargo dela temporariamente. Então, vamos supor uma pessoa que era da produção e você quer colocar ela numa atividade administrativa para ajudar em outras rotinas da empresa. Pode. Termo aditivo, mútuo consentimento da empresa e do empregado, e nada impede que faça isso desde que ela não sofra prejuízo salarial, tá? Ela não pode ter o salário reduzido nem nada do tipo. Quem se recusou a tomar vacina, mas assinou o termo de responsabilidade, pode retornar? Então, sobre o termo de responsabilidade, ele pode estar assinado, né? A gestante diz que não quer se vacinar e ela está dando o livre consentimento dela, que ela sabe dos riscos envolvidos, que ela vai seguir os protocolos disponibilizados pela empresa e ainda assim ela vai retornar às atividades presenciais. Então, se ela não se vacinou, porém ela assinou o termo de responsabilidade, ela pode retornar às atividades sem problema. E se a gestante não quiser tomar a vacina, a empresa pode obrigá-la a preencher esse termo? Não, obrigar a preencher esse termo não pode, né? Então, essa questão aí é algo que é muito delicado, porque o que a lei diz? Se a gestante não quiser se vacinar, ela deverá assinar o termo de responsabilidade. Deverá é diferente de poderá. Deverá dá a entender que não se vacinou, deverá assinar o termo de responsabilidade. Mas o entendimento dessa legislação é meio complexo, porque nem todos têm o mesmo entendimento, né? Então, o que ele está dizendo? Vamos supor, eu sou gestante, não quero tomar vacina e não quero assinar o termo para retornar às atividades. E aí? O que a empresa pode fazer? Então, assim, nesse momento, a importância de você acionar o jurídico ou uma consultoria trabalhista para buscar bases legais e se munir de ferramentas, né, de provas de que você tentou buscar todas as formas corretas e de acordo com a lei para exigir o retorno, seguindo todos os protocolos, enfim, acionar o jurídico e a consultoria para entender e chegar a um consenso do que de fato a empresa vai fazer e qual caminho ela vai seguir para evitar problemas futuros lá na frente. É o que eu sempre digo, cada caso é um caso, entendeu? Então, para essa situação, os entendimentos são os mais diversos possíveis. Então, por isso a importância de ter um jurídico ou uma consultoria para ajudar a entender o que vai fazer nessa situação, né? Então, era basicamente isso que eu queria falar, as principais dúvidas, um vídeo que não fosse tão longo, para que vocês pudessem ver tranquilamente, uma média de 15 minutinhos, tá?
E é isso que eu queria trazer. Quem quiser tirar dúvidas ou sugerir novos temas, né, para a área de departamento pessoal ou para outra área que seja, nós temos o nosso canal aberto. Basta entrar em contato com contato@atros.com.br, que teremos o maior prazer em continuar atendendo vocês e agregando conhecimento, né? No que vocês precisarem, deixe a dúvida aqui embaixo, dá um like, ativa o sininho, curte as nossas páginas e sigam o nosso canal. E vejo vocês em breve na próxima dúvida, no próximo Café com Atros. Conte com a gente e até mais!